A mensagem de hoje é sobre escolhas acertadas. Você tem feito escolhas acertadas? Escolhas acertadas, escolhas corretas e que conduzem à vitória, conduzem a conquistas. Isso é bom, não é? Fazer escolhas certas. Quem tem feito escolhas certas aí, hein? Qual o segredo para fazer escolhas acertadas? Escolhas assertivas, escolhas vitoriosas. Isso é bom quando a gente faz as escolhas certas e nós colhemos os frutos dessas escolhas acertadas, escolhas certas. E a nossa mensagem de hoje tem um título assim, ó: Escolhendo servir. Escolhendo servir, escolhendo fazer uma escolha certa, fazer uma escolha acertada. Então, você, será que tem feito as escolhas certas, escolhas assertivas? Daqui a pouco eu vou usar essas imagens aí, viu? Tá tudo ok? Tudo bem. Olha só, Bíblia, quem tem Bíblia aí na mão? Você também que está nos acompanhando, meu irmão, minha irmã, pegue a sua Bíblia aí e abra no livro de Mateus. A Bíblia vai falar para nós agora. A palavra de Deus, ela é vida, ela é salvação, ela é chama que queima, ela é a verdade e ela é esperança também. É o próprio Deus falando conosco. Mateus, vamos para Mateus, no capítulo 10, os versos 37 e 38. O que esse verso tem a ver com escolhas na vida? Escolhas vitoriosas. Você encontrou? Muito bem. Mateus 10, capítulo 37 e 38. A palavra de Deus está aberta e eu quero convidar você para orar agora, para que o Espírito Santo nos conduza. Abra a nossa mente. Curve sua cabeça. Grandioso Deus, tua palavra está aberta, que ela fale aos nossos corações, que nós entendamos, Senhor, que nós sintamos o toque do teu Espírito, abrindo a nossa mente e o nosso coração. Nós suplicamos por Jesus. Amém. Muito bem, olha só Mateus 10, 37 e 38. Fala assim, o verso 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E segue. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o verso 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, esse verso coloca para nós que tem escolhas na vida que nós temos que priorizar. Colocar em primeiro lugar, acima do pai, da mãe, da esposa, do esposo, do filho, da filha. E essa escolha é escolher Cristo em nossa vida, escolher segui-lo. Nós já escolhemos, amém. Mas essa escolha tem que ser diária. Eu trouxe um outro verso também, Lucas, vamos para Lucas 14 e o verso 26, o verso 27, e nós vamos dar um pulo lá para o verso 33. Você que está nos acompanhando, abra a Bíblia, pode abrir o celular também para nos acompanhar. Lucas capítulo 14, os versos 26, 27 e 33. Aqui é parecido, mas é o contrário agora. Olha só, verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmã, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, naquele outro verso, nós temos que escolher Jesus, colocá-lo em primeiro lugar, e agora, para ser discípulo de Jesus, nós temos que tirar da nossa frente
não é colocar ser discípulo como prioridade. E fala assim, ó, se nós não fizermos tudo isso, pai, mãe, irmãos, irmã, e se eu não fizer isso, eu não posso ser discípulo de Jesus. E o verso 27 repete lá aquele outro verso. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E o verso 33, vamos dar um pulo lá para frente. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, fala primeiro, eu tenho que aborrecer, eu tenho que, tirar fora e colocar como prioridade ser discípulo de Jesus, e depois ele amplia o leque. Jesus fala, ó, se você não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É forte, hein? E aí, nós vamos pegar como ponto de partida uma história bem interessante. Essa história a gente já conhece. Mas hoje nós vamos mergulhar nessa história em alguns detalhes bem interessantes. E aí nós vamos lá para Reis, 1 Reis, Bíblia aí, vamos lá. 1 Reis 19 e o verso 19 a 21. Pessoal da sonoplastia, se puder projetar aqui para nós, aqui ó, pessoal da sonoplastia, projeta para nós, 1 Reis 19, de 19 a 21. E coloca a versão aí, a versão King James atualizada. É a versão que eu peguei aqui para escolher. A versão King James atualizada. 1 Reis 19, de 19 a 21. É uma história assim interessante, que vocês já conhecem. E começa falando assim, ó. 1 Reis 19, 19 a 21. Já entra direto, dizendo assim, Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safete, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, nessa versão aqui da King James atualizada. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Tem umas versões que fala e lançou seu manto, cobriu assim Eliseu. Verso 19 que nós lemos. Vamos para o verso 20. Quando Elias fez isso, verso 20. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e o rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa, não demora. E aí Elias falou para ele o seguinte, olha esse detalhe, lembra-te do que fiz contigo. Lembra-te do que fiz contigo. E o verso 21, olha só o que foi que aconteceu depois. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Continuando, depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Olha só, que história. A gente conhece essa história. Essa história foi o chamado de Eliseu. Mas o que tem de interessante aqui? Nós vamos mergulhar agora, ver alguns detalhes bem interessantes. Quero fazer algumas perguntas para vocês. Foi Elias que escolheu Eliseu? Olha aqui para mim. Foi Elias que escolheu Eliseu? Sim ou não? 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 Ele não escolheu Eliseu?
Primeira pergunta. Segunda, Elias conhecia Eliseu? O que é que vocês acham? E os irmãos que estão nos acompanhando, será que Elias conhecia Eliseu? Pode deixar esse verso aí projetado, viu, pessoal da sonoplastia? O verso 21, que eu vou me aprofundar nele. Pode deixar esse verso aí na tela para os irmãos. Quem era Eliseu? Quem era Eliseu? Você parou para pensar sobre isso? E quem era sua família, seu pai e sua mãe? Vocês falaram que a Maria ali falou que Elias não escolheu Eliseu. Agora vamos entender o contexto. Qual era o contexto dessa história aqui? Qual era o contexto? Elias venceu os profetas de Baal, lembram? Matou ali mais de 400 profetas, ficou um período sem chover, 3 anos, e depois ele fez chover, e quando ele matou os profetas de Baal, Jezabel falou o quê? Mandou um recado para Elias. Falou, Elias, te prepara, cabra, o sol não vai se pôr hoje, sem que eu tenha a tua cabeça aqui na minha mão. De hoje você não passa. Engraçado, né? Elias tinha enfrentado aquele tanto de profeta, feito tudo aquilo, mas quando a rainha Jezabel, ela era má, ela era vingativa, ela era ímpia, ela tinha se casado com o rei Acabe e mandava no marido. O rei era o rei do povo de Israel, mas Jezabel mandava nele. Ele fazia as vontades dela. O que foi que Elias fez? Elias fugiu um dia, e aí foi fugindo. Quando não teve mais força, caiu, desmaiou, morto de cansado. E aí o Senhor teve compaixão de Elias e mandou um anjo dar comida para ele. E aí a história segue, o anjo deu comida, depois um corvo, ele foi para a caverna, o Senhor apareceu para ele. Sabe o que ele falou para o Senhor? Ele estava num momento de depressão, de desespero, de angústia. Falou, Senhor, olha, eu não dou conta mais. Cheguei no final da linha, Senhor. Senhor, é muita pressão, eu estou idoso já, me leva, pode me levar. Ele chegou num momento de desespero, falou, olha, não dou conta, é muito sofrimento, é muita coisa. Senhor, olha um profeta falando o que ele falou. Senhor, só ficou eu, Senhor, aqui em pé te servindo, todo mundo apostatou. Todos passaram a adorar outros deuses. E Elias estava certo? Engraçado, né? Um profeta deu essa bola fora desse jeito. Senhor, Elias. Rapaz, eu conheço o coração. Tem 7.000 que não se curvaram a Baal, que são fiéis a mim, Elias. Mas Elias, está bom, está certo, você pediu para entregar o cargo, você está idoso já, falou que é final de linha já. Muito bem, eu vou escolher um substituto para você. Epa, e foi aí quem escolheu o substituto de Elias, foi o próprio Deus. Deus falou, sabe o quê? Falou para Elias, olha Elias, tu vai, procura a casa de Safete. E lá Safete tem um filho, está em 1 Reis 16, um pouco antes. E tu vai ungir Eliseu como teu substituto. E Elias saiu dali andando, perguntando, onde é que fica a casa de Safete? A família de Safete, vai. E quando chegou lá, falou, onde é que está Eliseu? Falaram que Eliseu estava onde? Lá no campo, arando a terra, com mais
12 juntas de bois. E Elias, quando Elias chegou lá e viu Eliseu, o que foi que ele fez? Elias pegou seu manto e cobriu Eliseu. Agora pergunta para vocês. Tem mais perguntas aqui para vocês. Eliseu entendeu o sentido de receber a capa de Elias? Entendeu? O que estava acontecendo naquele momento na vida de Eliseu? Quando Elias colocou a capa sobre ele, o que estava acontecendo na vida de Eliseu? O que estava acontecendo? Quando Elias colocou a capa sobre Eliseu, o que estava acontecendo naquele momento com Eliseu? Naquele momento Eliseu estava o quê? Sendo escolhido por Deus para substituir Elias. Elias estava passando, só que aí é só um ritual, porque qual foi a atitude de Eliseu? Eliseu entendeu e falou, olha, eu vou ali me despedir do meu pai e da minha mãe e vou voltar. Agora, vamos entender por que Eliseu agiu dessa maneira. Vocês já pensaram? Eu vou relembrar vocês aqui. Quem foi que substituiu o rei Saul? Quem? Qual foi o rei que substituiu Saul? Rei Davi. Então, quando Davi pecou, o profeta Samuel falou, hoje o Senhor retirou de você, Saul, o teu reino. E Deus mandou Samuel ir ungir quem como rei? Davi. E Davi estava lá no campo e nós sabemos da história. Um outro exemplo. Então, o Senhor, Ele vai muito à frente. Ele já vai agindo, vai preparando o terreno. Agora nós vamos mergulhar na vida de Eliseu. Quem era Eliseu? Sua família, seu pai. E vocês vão ficar assim surpresos. No livro Profetas e Reis, na página 17, Ellen White fala assim sobre Eliseu. O pai de Eliseu era um rico fazendeiro. Você sabia disso? O pai de Eliseu era um rico fazendeiro. Um homem cuja família estava, olha o que Ellen White fala. Um homem cuja família estava entre aqueles que em tempo de apostasia, quase universal lá em Israel, não tinha dobrado os joelhos a Baal. Então a família de Safete, sua esposa e seus filhos, eles não se curvaram a Baal. Olha só, Ellen White fala isso. Um homem cuja família estava entre aqueles que em tempo de apostasia, quase universal, quase todo mundo se apostatou. Por quê? O rei era o primeiro a puxar o carro. E a rainha, que era vaidosa, fazia sacrifícios para o deus Baal. E até sacrifícios de crianças. Olha a idolatria que chegou ao povo de Israel. Ellen White segue. Olha o que ela fala. O seu lar, o lar de Safete, era desses onde Deus era honrado. Tem mais. E onde a lealdade, a fé do antigo Israel era uma regra da vida diária. Ser fiel a Deus, seguir, todo mundo seguia lá na família de Safete. Mas tem mais. Olha lá. Em tal ambiente, transcorreram os primeiros anos da vida de Eliseu. Mas olha só o que foi que Safete e a sua esposa ensinaram para Eliseu. Na quietude da vida campestre, viveu no campo, sob o ensino de Deus e da natureza, e da disciplina do trabalho útil, 3 coisas aí para nós. Primeiro,
sob o ensino de Deus e da natureza. Então, Safete ensinou Eliseu a adorar a Deus, a contemplar a natureza e ver que era obra das mãos de Deus, e da disciplina do trabalho útil. Apesar de Safete ser rico, ele ensinou Eliseu a trabalhar desde pequenininho. Tanto é que quando Elias chegou, ele estava onde? Lá no campo. Recebeu ele, Eliseu, educação em hábitos de simplicidade e de obediência a seus pais e a Deus. Educação que o ajudou a preparar-se para a alta posição que mais tarde deveria ocupar. Projeta aqui para nós. Eu quero mostrar para vocês umas imagens aqui. Olha só. Coloca aqui para nós. Lembram que Eliseu estava arando a terra? Estava à frente de 12 juntas de boi? Muito bem. Vamos ver aqui agora. Paga aqui para nós essas luzes aqui. Olha lá. Primeira imagem. Primeira imagem, deixa eu projetar ali. Ali, ó. Isso aqui. Tem como, apaga para nós a luz aqui, por favor, para melhorar, para os irmãos verem aqui. E projeta lá para o pessoal também que está nos acompanhando. Olha só aqui, ó. Isso aqui chamava, em alguns locais, jugo, em outros locais chama canga, e em outros locais chama junta de bois. É a mesma coisa. Então, não é como hoje, que tem trator, não é que vai arando a terra. Era tudo manual no passado. Então, aqui, esse aqui era o jugo. Colocava aqui, ó. Olha a imagem aqui embaixo. Uma junta de bois. 2 bois colocavam o jugo, a canga, ou essa junta, e os bois iam puxando. E agora, olha aqui essa outra imagem. Está dando de ver? Tem como apagar aqui para nós, não? Apaga aqui para nós. O pessoal não está vendo direito aqui as imagens. Olha assim, eu trouxe uma outra imagem. Aqui, ó. Vê se melhora. Isso. Olha só, uma outra imagem. Olha uma outra imagem aqui. Então era assim, ó. Era assim. Colocava a junta de bois. E aí, ó, arando a terra com junta de boi. E aí atrás, Eliseu ia aqui atrás. Só que tinha 12 juntas. Ele estava na última, na 12ª. E aí, quando Elias encontrou ele estava fazendo isso, trabalhando lá no pesado. E aí, ele deixou. Agora eu quero voltar aqui para mostrar para vocês uma coisa. Pode colocar aí para nós? Quando Elias chamou Eliseu, um detalhe bem interessante para nós. Coloca a imagem de novo para nós, por favor. Ele pegou essas juntas de boi aqui, e sabe o que foi que ele fez? Fez o seguinte, ó, a Bíblia fala aí, ó. Ele pegou aqui, ó, deixa eu pegar essa imagem. Ele pegou essa junta aqui, essa canga, o jugo, isso aqui tudo, levou, queimou isso aqui tudo, e pegou os 2 animais e matou, e fez uma grande festa. Agora eu vou perguntar para vocês. Vamos lá. Qual o simbolismo de Eliseu pegar? Coloca o verso de volta lá para nós. O verso 21. Projeta lá para nós, o verso 21. Fala assim: Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Pegou os 2 bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. Então, olha o que foi que ele fez. Eliseu voltou, apanhou os 2 bois e os matou. E pegou a canga, o jugo, e utilizou para fazer o churrasco, para cozer a carne. Agora, pergunta para vocês. Por que Eliseu fez isso? Qual o simbolismo dele matar os 2 animais e pegar o jugo e queimar
Qual era o simbolismo de tudo isso? Vamos lá? Estão processando? Despedida. Tinha um simbolismo grande aí. Eu vou fazer uma comparação, um paralelo com vocês. Vocês sabiam que depois que Jesus foi crucificado, Pedro e os discípulos fizeram, sabe o quê? Vocês sabem? Quem sabe? Pedro e os discípulos voltaram lá para a beira do lago, pegaram os barcos e voltaram a pescar. Vocês sabiam disso? Porque Jesus tinha morrido, eles não tinham mais o que fazer, voltaram a fazer o que eles faziam antes. Eles tinham os barcos ainda, não tinham se desfeito dos barcos. E Jesus foi lá, apareceu para eles, mandou eles jogarem as redes, eles não tinham pescado nada, e aí pescou, e depois que Jesus se revelou para eles, e foi nesse momento que Jesus fez 3 vezes a mesma pergunta para Pedro. Vocês sabem qual foi a pergunta? Pedro, tu me amas? E Pedro, sim, Senhor, eu te amo. Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou de novo, Pedro, tu me amas, Pedro? Jesus, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez Jesus falou, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele estava impaciente já. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque Pedro, quando Jesus foi crucificado, foi morto, ele desistiu da missão de pregar o evangelho, voltou para fazer aquilo que ele fazia antes, que era pescar com os discípulos. Agora vamos voltar para a história de Eliseu. Vamos ver se vocês entenderam. Por que que Eliseu queimou o jugo para fazer o churrasco, matou os 2 bois e fez uma festa de despedida? Por quê? Muito bem, olha, Eliseu estava, aquele ato de Eliseu estava simbolizando, sabe o quê? Que a decisão dele era para valer, era decisiva, a escolha dele não tinha mais volta, ele não tinha mais como voltar, era dali para frente, para seguir a Jesus. Olha, decisão era essa. Agora só, o que fala? O chamado profético veio a Eliseu enquanto ele arava o campo com o servo do seu pai. Depois, ele havia assumido o trabalho ali. Ele trabalhava duro ali. De espírito quieto e gentil, era não obstante enérgico e firme. Possuía integridade, fidelidade e o amor e temor de Deus. E na humildade, rotina da labuta diária, ganhava força de propósito e nobreza de caráter, crescendo constantemente em graça e conhecimento. Foi por isso que Deus escolheu a Eliseu. Deus foi lá no fundo do coração e viu que Eliseu, ele tinha as características para o propósito que Deus queria. E Eliseu começou a ser aprendiz de Elias. E ele não viu, Bruno, ele não largou Elias mais, ele seguiu Elias durante muito tempo ainda. E aonde Elias ia, Eliseu ia ali. Colocava o local para ele dormir, Eliseu dormia junto, cuidava de Elias. E Eliseu falou, sabe o que para Elias? Falou, olha, Elias,
quero te fazer um pedido. Eu quero muito poder para liderar o povo de Deus. Mais poder do que você, Elias. E Elias falou, olha, Eliseu, você está pedindo muito, menino. Mas é o seguinte, presta bem atenção. Se você, o quê? Se você conseguir ver o momento que eu vou partir, isso te será concedido. Sabe o que aconteceu a partir daquele momento? Eliseu não largou mais o pé de Elias. Onde Elias vê, Eliseu grudado com ele ali, pegado, onde estava firme. Falou, eu vou ver na hora que ele partir. E ficava de olho, ligado todo momento. E aí, sabe o que aconteceu? E eles iam andando, os dois, Elias e Eliseu. Só que atrás tinha mais discípulos. Ellen White fala que atrás tinham outros discípulos de Elias, seguidores. E olha, que cena fantástica. Uma das cenas mais lindas. Eles iam caminhando, conversando, e o que acontece? Uma carruagem de fogo vem, desce do céu assim, e vem e faz o quê? Pega Elias e levanta Elias e leva e vai embora, e Elias vai subindo, e some entre as nuvens. Olha que fantástico. Mas aconteceu uma coisa. Eliseu viu Elias subindo. E mais, quando a carruagem de fogo pegou Elias, o que aconteceu? A capa de Elias cai. E Eliseu corre e segura aquela capa. E sabem o que aconteceu? Eliseu era muito jovem, mas Eliseu liderou o povo de Deus como profeta, sabe por quantos anos? Vocês sabem? 50 anos. É muito tempo, não é? E Eliseu tinha mais poder, fez mais milagres do que Elias. Tinha o dobro do poder e fez milagres grandiosos. Olha que coisa maravilhosa. E eu quero fazer a pergunta para você. Eliseu fez a escolha certa? Eliseu fez uma escolha acertada, uma escolha exitosa, uma escolha maravilhosa? Olha só. Eliseu entendeu o seu chamado naquele momento. Ele entendeu que servir, lembra o primeiro verso que eu li? Servir exige renúncia, exige entrega, exige deixar o pai, a mãe, a família, os irmãos, os amigos, o luxo, o conforto. Ele tinha tudo aquilo. Ele poderia ter falado para Elias, Elias, vai ser bom ser profeta? Eu vou ter muita dificuldade. Como é que vai ser isso mesmo, hein? Me conta. Ele não ficou perguntando, ficou, Cal? Não ficou perguntando. Ele entendeu, ele já tinha uma vida de comunhão com Deus, ele já vivia conectado com Deus, por isso que Deus o chamou, o escolheu. Deus o estava preparando, como preparou Davi, como preparou Samuel. Olha como Deus vai agindo para escolher pessoas como seu propósito grandioso. Olha só, para finalizar, eu quero dizer para você. Eliseu fez uma escolha acertada, uma escolha vitoriosa, uma escolha para a vida. E ele foi usado por Deus de maneira poderosa. Eliseu fez muitos milagres. Lembra o milagre do general leproso? Que ele nem foi lá
falar com o general. Falou, fala para ele que ele mergulhe 7 vezes. O cabra se revoltou. Mas que profeta é esse? Que nem vem aqui falar comigo? E o servo, rapaz, o que é que custa? Mergulha. Tu não veio aqui, não foi para ser curado? O que é que custa? Mas essa água aí, suja, muito melhor lá na água lá do meu país. Rapaz, o que é que custa tu mergulhar? Tu não tem nada a perder. Cumpre as ordens. E depois de muita luta, ele mergulhou uma vez, nada, a segunda nada, a terceira nada. E quando ele mergulhou, a 7ª vez que ele saiu, o que foi que aconteceu com ele? Ele estava curado. Que maravilha, hein? Que poder. Só mandou revelar. Meu irmão, Deus tem um propósito para nós. Escolher Jesus é diário. Escolher fazer a vontade de Deus é cada dia, cada manhã. Escolher renunciar o eu é cada dia a gente vai matando o eu um pouquinho. Paulo disse, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cada dia Paulo ia morrendo para o eu e crescendo em graça, e Jesus nascendo na vida dele. Nós temos uma semana pela frente. O desafio que eu coloco com cada um é de cada manhã, quando acordar, falar, Senhor, eu estou aqui. No dia de hoje, Senhor, eu escolho te servir. Eu escolho fazer a tua vontade. Eu escolho te colocar em primeiro lugar, te colocar como meu Deus, como meu Senhor, como meu Salvador, Senhor. Essa é a decisão, essa é a escolha, cada manhã. Sabe por quê? A gente levanta, faz a higiene pessoal, faz o de jejum, vai trabalhar. E cada dia é um dia comum. E agora vem a minha mente. Sabe o quê? Aquelas pessoas que embarcaram naquele voo para fazer várias coisas. Era mais uma viagem. Um casal ia para os Estados Unidos, o outro ia fazer um curso. Cada um tinha uma história, tinha um projeto de vida, tinha uma trajetória, tinha sonhos. Mas eles não sabiam que aquela, lamentavelmente, era a última viagem que eles fariam. A nossa vida está nas mãos de nosso Deus. Você crê nisso? Você crê? Diga amém. Você que está nos acompanhando, você crê que sua vida está nas mãos do Senhor Deus? Diga amém. Você crê que Deus conduz, Ele guia, Ele protege, Ele abençoa seus filhos? Você quer? Então diga amém. É verdade, meu irmão. Deus protege, Deus guia, Deus abençoa. Uma folha não cai, o vento não sopra se Deus não permitir. E Ele protege, Ele livra, Ele abençoa os seus filhos, aqueles que são fiéis. Aqueles que de manhã colocam Deus em primeiro lugar na sua vida. Aqueles que de manhã falam, Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor, hoje eu vou te seguir. E clama pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo, me encha com teu poder. Me usa hoje, eu quero testemunhar do teu amor. Sabe, a vida cristã é dia a dia vencendo ao lado de Jesus. Dia a dia fazendo escolhas assertivas, escolhas vitoriosas, escolhas que nos conduzem para o nosso propósito maior. Estar em pé quando Cristo voltar. Amém? Você quer hoje dizer, Senhor,
Eu quero continuar te seguindo, continuar te escolhendo, continuar te amando. Colocar você, Senhor, em primeiro lugar na minha vida. Assim como Eliseu fez. Eliseu não hesitou. Tomou uma decisão, seguiu em frente. Ele não sabia, mas Deus tinha uma história de 50 anos para ele, sendo usado poderosamente nas mãos do Senhor. Amém? O Senhor também tem uma história para você, tem um projeto para você, tem pessoas que o Senhor vai colocar no seu caminho essa semana, para você orar, para você ajudar, para você servir, e é isso, cada novo dia ao lado do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, te acompanhe, que você tenha essa convicção de cada manhã fazer a escolha certa, a escolha vitoriosa, caminhando e andando ao lado do Senhor. Soberano Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, porque as bênçãos que tu derramas, ó Deus, sobre cada um de nós, cada novo dia, elas se renovam. E elas se renovam, Senhor, para nós honrarmos o Teu nome, para nós exaltarmos o Teu nome, para nós glorificarmos o Teu nome, Senhor, em nossas vidas, no nosso viver, no nosso respirar, no nosso agir, no nosso servir as pessoas. Nós escolhemos, Senhor, nós temos aqui mais de 300 pessoas nos acompanhando pelo nosso canal agora, e os irmãos aqui na igreja agora, mas cada um está dizendo no seu coração: Senhor, eu escolho te servir, eu escolho fazer a tua vontade, eu escolho testemunhar do teu amor, do teu poder, da salvação que tu trouxeste, ó Deus, para cada um de nós, em cada novo dia desta semana, para as pessoas que tu vais colocar, Senhor, em nosso caminho. Toma-nos, Senhor, em teus braços. Eu apresento a ti cada um daqueles que nos acompanham agora, dos irmãos que estão aqui na igreja. Derrama sobre cada um, Senhor, o poder do teu Santo Espírito, para andarmos contigo nesta nova semana. Nós suplicamos, Senhor, tudo isso. Eu te suplico agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.